Olá, eu sou Paula Furtado e vamos começar mais um Hora da História com a Turma da Mônica. E no final tem dicas para pais e professores de como trabalhar o livro e o tema. A história de hoje é Circuito Aventura. É um livro da coleção Bem Me Quer que eu escrevi junto com a Turma da Mônica. Vamos lá? Férias! Oba! Tempo de diversão! E com a turminha mais amada do Brasil, não é diferente. Principalmente quando eles viajam juntos para um acampamento muito divertido, o Circuito Aventura. Todos chegaram bem animados, estavam descendo do ônibus e quando descobriram que quem eram os monitores? O Zecão e a Pipa. Nossa, eles ficaram muito felizes porque os dois são muito divertidos. E aí, todos desceram com as suas malas, foram procurar o quarto, guardaram as malas. Quando foi anunciado que era a hora do lanche, todos correram para o refeitório porque eles adoravam as comidinhas do acampamento. Todos correram? Não, a Magali voou para lá. É que ela tem muito medo que não sobre comida para ela. Mas aí, depois de todos comerem e se divertirem lá na refeição, o Zecão e a Pipa reuniram todos e falaram que o primeiro passeio do dia seria passeio de barco e pescaria. Nossa, todos ficaram muito animados. Será? Não. O Cascão foi logo inventando uma desculpa. Ah, sabe o que é, Pipa? Eu me cansei muito na viagem. Eu acho melhor eu tirar uma cochiladinha lá no meu dormitório. A Pipa, que é muito esperta e já sabe da fama do Cascão de ter medo de água, foi logo falando: não, Cascão, olha, o barco é tão grande, mas tão grande, que você vai poder dar uma cochiladinha lá mesmo, se você quiser. Ele é tão grande que não vai cair nem um pinguinho de água lá dentro. Ah, foi a palavra-chave. Logo, o Cascão mudou de ideia. Mas é claro que ele pegou algumas coisinhas só para garantir. Olha só como ele foi. Ele foi no passeio, eles se divertiram e no final ele até pegou um peixão. Olha só. Mais tarde, depois de tomar banho, de fazerem mil e uma brincadeiras, depois do jantar, eles se reuniram em volta da fogueira. O Zecão, eles cantaram muitas músicas e depois o Zecão começou a contar histórias de terror para a criançada. Eles ficaram com muito medo e ele começou a falar. Em noite de lua cheia, a criançada olhou para o céu e viu que tinha uma grande lua bem cheinha. Pareceu ouvir uns barulhos de folha seca no chão. E aí eles começaram a escutar alguém pisando em folhas secas. E apareceu um lobisomem. E nesse momento, a Pipa saiu do meio do mato e falou: a gente estava te enganando, criançada. Todos deram risada do susto. E aí era hora de dormir. Cada um foi para o seu dormitório, mas no dormitório do Zé da Roça, do Chico Bento, nada de conseguirem dormir. E aí eles resolveram espiar o que estava acontecendo. Era o Zé da Roça. Ele costumava dormir com a janela bem aberta lá na casa dele, olhando aquela lua iluminando o quarto. Então, ele nunca ficava no escuro. Ele começou a ficar muito amedrontado de dormir totalmente no escuro.
Foi quando alguém do chalé teve uma ideia. Ah, por que você não usa a lanterna que a gente vai usar no passeio da noite e você deixa ela ligada? E aí você vai achar que tá lua e você não vai ter mais medo do escuro. E foi o que ele fez. Olha só, quem não gostou muito foi o Chico Bento, né? No dia seguinte, todos acordaram muito animados porque o passeio ia ser muito bacana. Eles iam andar de teleférico. Todos ficaram muito animados porque é muito divertido andar de teleférico. Será que todos? Não. O Franjinha tinha medo de altura. Ele não quis ir no passeio. Mas a Pipa conversou com ele. Olha, Franjinha, vai ter uma trilha. Se chegando lá em cima você não quiser mesmo descer, você volta andando comigo, combinado? Dessa maneira, o Franjinha achou que podia ir sim. Ele falou combinado. E eles foram, andaram, fizeram toda a trilha. Eles viram paisagens muito bonitas e quando chegou lá em cima, todos foram descendo um a um e se divertindo muito, tirando fotos. Mas na hora H, o Franjinha até tentou, mas ele não conseguiu. O medo falou mais alto e ele falou para Pipa, Pipa, não tô com coragem de descer. E ela falou, não, Franjinha, a gente combinou, então você volta andando comigo. E foi o que aconteceu aquele dia. Às vezes não é na primeira tentativa que a gente consegue, não é mesmo? Mais tarde, eles organizaram uma queimada muito diferente. Eles iam usar bexigas cheias de água e tinta um no outro. Olha só como é divertida essa brincadeira. Mas aí, de repente, o Cascão olha e o Cebolinha tá berrando, ai, socorro, socorro, e chorava e gritava. E o Cascão resolveu ir conversar com ele. Que foi, Cebola? Ai, sem querer, eu sujei o coelhinho da Mônica, ela vai ficar furiosa. E agora o que eu faço? Calma, Cebola. Será que ela não vai... Ela vai ver que foi sem querer, ela não vai ficar tão brava. Será? Não, na verdade, ela vai te dar um monte de coelhada. Ai, e agora? Nisso, a Magali ouviu os dois conversando e veio. O que foi que aconteceu, gente? Ai, sem querer, eu sujei o coelhinho da Mônica e agora? Ah, explica pra ela, Cebolinha. Ela vai entender. Você não fez de propósito. Sei lá. Vamos falar com ela. E aí chamaram a Mônica. E a Magali explicou tudo pra ela junto com Cebolinha. Ela começou a ficar furiosa, ficou meio vermelha, mas aí ela respirou fundo e falou: ah, Cebolinha, foi sem querer mesmo, né? Então tudo bem. Você me ajuda a limpar? Claro, Mônica! E aí eles foram limpar o Sansão e ficou tudo bem novamente. Olha só. Quando eles estavam voltando para o chalé para tomar banho, tirar toda aquela sujeira, o Chico Bento, sem querer, escorregou na cerca e ralou o joelho. E o braço também. E aí ele foi na enfermaria. A Rosinha quase desmaiou porque ela não podia ver sangue. Mas aí a enfermeira conversou com os dois e fez um curativo nele e deu tudo certo. Só que enquanto Chico Bento estava na enfermaria, o Zé Lelé, que era o companheiro de quarto dele, não queria ficar sozinho no beliche, porque ele tinha medo de ficar sozinho. A Pipa veio conversar com ele e perguntou: que foi, Zé Lelé? Por que você tem tanto medo assim de ficar sozinho? Ai, sabe o que é, Pipa?
É que eu fico imaginando uns monstros na minha cabeça, fantasma, lobisomem, eu tenho muito medo. Aí a Pipa contou um segredo para ele. Olha, Zelelé, toda vez que eu penso num monstro, num fantasma, sabe o que eu faço? Eu penso eles bem engraçados, eu coloco coisas engraçadas na cabeça, no corpo deles, eu faço eles ficarem bem ridículos. Assim eu começo a dar risada e eles não me assustam mais. Boa ideia, Pipa! De repente, o Zé Lelé estava dando muita gargalhada. É que ele estava imaginando os monstros de uma maneira muito divertida. Olha só. Todos gostaram muito da sugestão da Pipa. Assim, todos, quando pensassem em alguma coisa que desse medo, eles iam transformar esses monstros de uma maneira divertida. E aí o Chico Bento voltou e eles dormiram uma noite cheia de sonhos agradáveis e muito animados, porque no dia seguinte ia ter uma gincana pra lá de divertida lá no Circuito Aventura. Essa gincana era com um monte de pistas, cada pista ia levar para um outro lugar quando eles desvendassem os enigmas. E no final, eles iam encontrar um tesouro. A Pipa e o Zecão dividiram toda a turminha em equipes e eles começaram a desvendar as pistas. A primeira pista levou-os para o chiqueiro. Eles desvendaram logo e foram até o chiqueiro, onde estava a segunda pista. A segunda pista levou toda a criançada para o pomar. Olha só o que aconteceu lá. Magali já aproveitou para comer umas frutinhas. Só que a terceira pista mandava eles descerem pelo teleférico, que lá embaixo do teleférico estaria a próxima pista, estaria o tesouro. E aí a turminha toda olhou para a cara do Franjinha, porque sabia que ele tinha medo de altura. A Magali, como é muito atenta, foi logo falando: olha, Franjinha, não se preocupe, se você não conseguir mesmo no teleférico, a gente vai entender de não ganhar essa gincana. E ele pensou porque tinha uma condição: só ia ganhar o prêmio se a equipe inteira chegasse no local combinado. E aí o Franjinha pensou e falou: eu não posso deixar a minha equipe perder, eu vou tentar. E aí todos incentivaram: vai lá, Franjinha, é isso mesmo. Aí cada um deu uma dica. O Cebolinha falou assim: fecha os olhos quando você entrar e dá um impulso, vamos lá. E aí o Franjinha resolveu se encher de coragem, entrou no teleférico, fechou os olhos e quando ele estava descendo, ele sentiu aquela brisa batendo no rosto dele e de repente ele resolveu ter coragem, abriu os olhos e começou a olhar aquela paisagem linda e sentir aquele ventinho e começou a gostar de descer no teleférico. Ele quase esqueceu que estava numa altura tão grande. E todos lá embaixo aplaudiram a coragem do Franjinha, que resolveu enfrentar o seu medo. À noite, o Zecão e a Pipa reuniram todos lá no refeitório e falaram como aquele acampamento tinha sido incrível, como todos tinham se superado de alguma maneira e deram prêmios para toda a criançada. E eles foram embora já sentindo saudades daquele incrível acampamento do Circuito Aventura, onde cada um conseguiu superar os seus medos. E pilim, pim, pim, essa história termina assim. Agora,
eu vou falar um pouco com os pais e professores. Essa história, como vocês perceberam, fala sobre medo. O medo, ele se revela na criança de uma maneira real ou fantasiosa, mas de qualquer maneira ele tem que ser acolhido, porque mesmo que seja uma fantasia, ele está pensando no lobisomem, no fantasma, para a criança aquilo é real. Então ele tem que ser acolhido, ele não pode ser descaracterizado. A gente tem que falar, olha, realmente eu sei que você está com medo, mas qual é a maneira que eu posso te ajudar? Então, de repente a criança está com medo que tem um fantasma atrás da cortina. Vai com a criança no quarto, olha com ela a cortina, olha embaixo da cama, sabe? Acolhe, mostra que você está presente, mostra que você reconhece aquele sentimento, mas que juntos ele pode pergunta para ele o que eu posso fazer para te ajudar, sabe? Ele vai se sentir acolhido. A primeira coisa para transformar um sentimento é perceber aquilo que está sendo sentido. Outra dica que eu gosto muito de falar para os pais e educadores: nunca deixar a história sem final. Então, para o professor, quando estiver na aula, nunca contar uma história se não tiver a certeza que vai contá-la até o final. E para os pais a mesma coisa, a criança às vezes dorme, conta a história até o final e garante para ela o final feliz. Porque a simbologia das histórias, elas têm um acesso direto com a história de vida de cada ouvinte. Então eles vão fazer as analogias necessárias e vão conseguir perceber que eles também estão enfrentando os mesmos desafios dos personagens e que tem possibilidades de saída do conflito e principalmente tem uma possibilidade de alcançar o final feliz. Outra coisa muito importante é nunca dar sermão. Eu já nem coloco aqui na capa alguma coisa falando do medo, porque a história tem que ser alguma coisa que tem que agir sozinha, a simbologia já age. Eu não vou falar para a criança, vou contar uma história sobre medo, porque você está muito medroso. Ele mesmo já vai perceber. Ou no meio da história falar assim, tá vendo? Eu já falei para você que não precisa ter medo, olha como é. Não, eu vou jogar perguntas só. Com qual medo, com qual personagem você se acha parecido? Por quê? Como é que você reage quando esse medo aparece? Sabe? Joga perguntas, não dá a coisa pronta para ele. Porque se ele sentir que aquilo está virando um sermão, ele não vai, o efeito não vai ser o mesmo. Mas quando a gente conta a história, que a gente está mostrando vários tipos de medo, várias superações, várias maneiras de superar o medo. Então, é muito bacana trazer para a história de vida da criança, mas sem dar lição de moral. Ok? Depois que nós sensibilizamos a criança com a história, é muito interessante também fazer uma dinâmica arte terapêutica. Então, vou colocar aqui uma sugestão para vocês de como trabalhar o medo. A gente pode falar com a criança, depois que a gente contou a história, conversou com ela, a gente pergunta, e você? Se você tivesse que transformar um medo, que nem essas crianças conseguiram transformar o delas, qual medo você transformaria? E aí a gente pega a massinha e dá para a criança várias massinhas e fala, você vai escolher uma e vai fazer um símbolo que represente o seu medo. Eu vou fazer aqui um que um paciente meu fez, que ele tem medo de escuro. Então ele pegou a massinha preta e representou a noite. Então ele fez isso, como se fosse o céu. E foi representando. Aí eu pedi para ele usar essa mesmo símbolo e transformar esse medo. Como é que ele podia transformar o medo do escuro em coragem? E aí ele pegou a massinha amarela e ele colocou a lua no meio da
da noite. Então é como se ele iluminasse aquele mito. O nosso pensamento, ele não distingue o que é real e o que é imaginário, é o que eu sempre explico para eles. Quando a gente tem um pesadelo, o nosso corpo reage como se aquilo fosse real. Então, cada vez que a gente faz ele transformar o sentimento na dinâmica, é como se ele mandasse essa mensagem de que eu realmente estou transformando o meu medo. É isso, gente. É sempre uma história, uma dinâmica e aí a sensibilização está completa. Até a próxima Hora da História com a Turma da Mônica. Beijo grande!